Ouvinte, Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Subeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Batista, para melhor informar o mundo esportivo para você. Estou aqui com Giba. Tá ali o Giba. Giba sensitivo. Olha lá, grande fera. Agora Giba faz previsões. E Danilo Capucci, que tem a maior paciência do rádio esportivo. Timaço de Gil Kleber. Juntos até meio-dia. A partir de agora, os destaques. Só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Após demissão de Humberto Louser, Claudinei Oliveira, ex-Chape, é o favorito para assumir o comando técnico do Guarani. Sem vencer a 3 rodadas e lá lanterna do Grupo B, Guarani enfrenta o Novo Horizontino hoje fora de casa, 9 da noite. Fora de casa, é o complicado. Bruno Mendes e Mike, lesionados, são desfalques no Guarani. Rodrigo Leitão comandará a equipe na beira do gramado. Com gols de Gabriel Risso e Renato, Ponte Preta vence São Paulo por 2-0 no Moisés Lucarelli e chega a 5º jogo de invencibilidade. Com o resultado, Macaca permanece na 2ª colocação do Grupo B com 12 pontos. Suspenso na última rodada, já está livre para atuar na quarta-feira contra o Bragantino no Nabi Abichedi. Em estreia pelo Corinthians, Antônio Oliveira quebra a sequência negativa e conquista a 2ª vitória do Corinthians na competição. Triunfo sobre a Portuguesa por 2-0, teve gols de Maicon e Yuri Alberto. Com gol aos 35 minutos do segundo tempo, a Seleção Olímpica do Brasil perdeu para a Argentina por 1-0, não se classifica para os Jogos de Paris e dá adeus ao sonho do tricampeonato olímpico. Que vergonha, hein, CDF? Que vergonha. Kansas City Chiefs vence o São Francisco por 25-22 no estouro da prorrogação e conquista o Super Bowl 58 em Las Vegas. Esse foi o 4º título da franquia, o 3º nos últimos 5 anos. Imagine Vegas como é que tá até agora, meu Deus do céu. Esse gostaria muito de participar, mas o dinheiro não permite. Estou aqui com a rapaziada da Bandeirantes. Mande a sua mensagem para participar do programa de hoje, 97102-1493. Faça, por exemplo, como o Batata, o meu pole position aqui, que está felicíssimo com a sua Macaca, que ganhou do São Paulo 2-0. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Subeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes.
Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes nesta segunda-feira de carnaval para destacar a 7ª rodada do Campeonato Paulista, que começou no sábado com a grande vitória da Ponte sobre o São Paulo pelo placar de 2-0. Vitória, portanto, da Macaca. Tivemos ainda no sábado o empate por 1-1 entre Red Bull Bragantino e São Bernardo. Neste domingo, o Corinthians venceu a Portuguesa por 2-0. A Inter de Limeira, em Limeira, venceu o Botafogo também pelo placar de 2-0. O Água Santa derrotou o Ituano por 2-0. Mirassol e Santos empataram por 2-2. O fechamento da rodada hoje, 7 da noite, com Santo André e Palmeiras. E às 21 horas vamos estar juntos aqui na Rádio Bandeirantes. Tem Novo Horizontino e Guarani. Até o presente momento, a classificação do Campeonato Paulista por grupos aponta no grupo A, Santos em primeiro com 16. O Ituano é o segundo colocado com 4 pontos. Mas em caso de vitória, hoje o Santo André sai da lanterna com 2 pontos e vai para a vice-liderança com 5. No grupo B, a liderança do Palmeiras com 13 pontos. Vencendo, o Palmeiras chega à mesma pontuação do Santos, que nesse momento é o melhor time do Paulistão, mas tem 7 jogos contra 5 do Verdão. A Ponte Preta tem 12 pontos, ocupa a segunda colocação do grupo B. O Água Santa tem 10 e o Guarani tem 4 pontos, ocupa a lanterna deste grupo. No grupo C, a liderança do Red Bull Bragantino com 11. A Inter, pelo saldo de gols, é a segunda colocada com 10 pontos. O Corinthians é o lanterna com 6. E no grupo D, a liderança do São Paulo, apesar da derrota, 13 pontos. O São Bernardo é o segundo colocado com 12. Esta a situação do Campeonato Paulista Paulistão 2024. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. Pra não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender os nossos queridos ouvintes. Batata de Rio Preto, agora estamos tomando uma aqui no Senhor Roberto Cabelo, Noel. Fui no estádio e fazia muito tempo que não via a torcida da Ponte tão inflamada. Um abraço, viu, Batata? Obrigado pela mensagem. Vá devagar, hein? Se beber, não dirija. Parabéns pelo excelente trabalho que fazem em prol do futebol. Muito obrigado. O que o Guarani precisa fazer para escapar da Série 2? 12 pontos, no mínimo. Pode ser que com 11, não é? Escape, mas 12 eu acho que... tantos treinadores, olha a campanha do Claudinei, novo treinador do Ricardo Moisés, do Marconato e do senhor Juliano. A torcida do Guarani está aceitando tudo desse CA. Olha a campanha do Claudinei na Chape, 1 vitória em 7 jogos. Edson Guilherme. Eu vou torcer muito para que dê certo. Eu acho que o Claudinei tem qualidade no trabalho, um cara que conhece futebol, mas não seria a minha opção. Aliás, eu nem demitiria o Humberto Loser, acho que não é esse o problema. Mas já está feita, não é? Ainda falta oficializar, já está feita a escolha, então a gente tem que torcer para que dê certo. Rogério Ceni faz escola no São Paulo. O professorzinho do Carpini seguiu seu exemplo. Gramado e iluminação prejudicou sua derrota. Você concorda, Edivaldo? Claro que não. Claro que não. O Carpini foi muito mal, devia ter ficado quietinho, e se ele for por esse caminho, a pressão vai aumentar. Não é esse caminho, não. É verdade o gramado, é verdade a iluminação, mas perdeu para a Ponte, com um elenco muito mais caro e maior e melhor, e o time dele não jogou bola. Aliás, a Ponte que jogou. Então era melhor reconhecer que o adversário foi melhor e sabe, ficar em silêncio. Principalmente sabendo da rivalidade que tem aqui em Campinas e conhecendo a Ponte como ele conhece. Então não foi bem, não. Devia ter ficado quieto. Minha opinião, tá? O gramado estava alto para os dois, estava escuro para os dois. A verdade é que venceu o time que teve melhor estratégia. É isso aí, Ale. Você tem toda a razão.
CH, tô gostando desse time da Ponte, já escapamos do rebaixamento, próximo pode ser a classificação. Mas já podemos pensar nas contratações para a Série B, dou algumas sugestões. A dupla Bochecha da Inter, Giovanni Augusto, Vitor Andrade, um abraço, Tante. Guarani, como pode dar certo o técnico ex-Criciúma com coleção de derrotas a ponto de ser demitido? Dar certo? Interrogação. Me expliquem. Paulo de Atibaia, desculpa, Paulo, eu não tenho como te explicar. Já falei, não seria a minha opção. O técnico de São Paulo não gosta mesmo da Ponte. Quando jogou na Ponte, deixou a Ponte na mão. Depois de alguns anos, voltou para jogar no rival e jurando amores pelo Bugre. E sábado, na coletiva, Marcos Carvalho. Não sei se ele gosta, se ele não gosta, mas ele não deveria ter... o time dele perdeu, ele tinha que falar do time dele. Se ele tentou desviar o foco, ele quebrou a cara. Não ficou legal para ele, não. O gol do Reinaldo foi uma paulada que passou no meio das pernas do Rafael. Você considerou frango? Não. Marcel Grota, vai macaca, não. O Guarani vai contratar um técnico que foi demitido por derrotas consecutivas, vai trocar 6 por meia dúzia, João Bugrino, na bronca. Bom dia, como troca de técnico faz a diferença? A Ponte, com elenco limitado, mudou completamente seu jogo, mesmo perdendo jogadores de meio campo, que é o coração do time. E o que faz o Guarani manteve esse incompetente treinador com essa diretoria burra? É o Edson Lencioni. O Guarani não ganha hoje porque a Ponte ganhou, os dois times não ganham na mesma rodada. Está aqui o Zé Carlos fazendo a sua previsão. Márcio, eu vou encaminhar para ele aqui, tá bom? Sou bugrino, mas entendo que agora precisa fazer pontos para não cair para a segunda divisão. Você tem razão, Donizete. Jardim Conceição, um abraço para você. 11h41 em Campinas. Acionando o trepidante Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre volta a campo hoje, pega o Novo Horizontino, lá no Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, sequência do Campeonato Paulista. O time não vence há 3 rodadas, está na lanterna do Grupo B. Para esta partida, o Guarani não terá 2 jogadores importantes. O Bruno Mendes e o Mike estão lesionados, são desfalques. O Bruno Mendes é um problema mais sério, né? Um problema no tornozelo, inclusive vai precisar de uma cirurgia, por isso a previsão é de 4 a 6 meses de recuperação. Já o Mike não é uma contusão tão grave, mas o tira do jogo de hoje. O Helder vai ser titular na lateral esquerda. O time hoje vai ser comandado de forma interina pelo Rodrigo Leitão. Ele vai comandar a equipe na beira do campo porque Humberto Louser foi demitido após a derrota para a Inter de Limeira na última rodada na quinta-feira no Brinco de Ouro. O Guarani agiu rápido e já definiu o nome do novo treinador. Vai ser Claudinei Oliveira, ele que vai comandar o time, o time a partir desta sequência de jogos, né? Hoje vai estar em Novo Horizonte, mas não vai dirigir, claro, o time em campo, até porque não foi anunciado oficialmente, mas Claudinei Oliveira vem para o Guarani exatamente saindo da Chapecoense. Chapecoense que anunciou no fim de semana a contratação do técnico Humberto Louser, então uma troca aí de treinadores, né? Vai o Humberto para Chapecó, vem o Claudinei para Campinas. O trabalho do Claudinei Oliveira, que ainda não foi anunciado oficialmente, não vai ser fácil, né? O time, além da questão técnica dentro de campo, precisa recuperar a confiança. O time não vem atuando bem, saiu vaiado nas últimas partidas realizadas no Brinco, então precisa reagir urgentemente para afastar qualquer possibilidade de rebaixamento. Hoje o Guarani está lá brigando contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, precisa reagir a partir de hoje contra o Novo Horizontino com técnico interino e com o novo comandante na sequência da competição, o Guarani em busca da reação nesse Campeonato Paulista. CH. Olha, essa história de troca de treinador, eu não vou ficar aqui mais falando o que eu penso sobre a permanência ou não do Humberto, porque ele já foi demitido, isso é página virada, não é? Agora, já que você trocou, e aí tem uma coisa, gente, que tem que combinar muito com o jeito das pessoas tocarem o futebol no Guarani. De repente, o Claudinei tem esse perfil. Ele é bom treinador. Estava mal na Chape, mas era um cara que conhece. Mas tantas opções, né? Tantas opções. Eu quero dizer que eu não tô criticando, porque de repente encaixa e a gente tem que torcer para que isso aconteça. Não é o provável que aconteça.
E eu não consigo entender qual é a diferença básica, estrutural e prática do trabalho do Humberto para o do Claudinei. Juro que eu queria que alguém me explicasse isso, não é? Agora, existe um histórico de, entre aspas, problemas e de desgaste. Isso a gente apurou. Então, só o fato de você tirar um treinador que tem, supostamente, esse desgaste e colocar um novo, a coisa e o ambiente já fica diferente. E toda vez que isso acontece, nós temos aqui que torcer muito para que dê certo. Não adianta eu ficar aqui fazendo previsão sem deixar o cara trabalhar. O que Humberto fez nos últimos jogos, nos últimos tempos, talvez por falta de alternativa física, porque ele tem um elenco lá e a gente não tem aqui nenhum dado para dizer esse ou aquele está fora de forma. Por isso que, principalmente na última rodada, no último jogo, a gente ficou sem entender as opções que ele fez. Nós não estamos no dia a dia. Muitas coisas podem estar acontecendo que a gente desconhece. Estou fazendo defesa, você tem que colocar na mesa, toda vez que você vai fazer uma análise, todas as possibilidades. Então, assim, o caminho do Guarani para pontuar e para chegar o mais rápido possível à nota de corte, que é 11, 12 pontos, é ir pela simplicidade. E normalmente um treinador experiente, como é o caso do Claudinei Oliveira, o início do trabalho é fazendo simples. Você vai observar o dia a dia, o comportamento, como é que é o clube, né? Você tem que ir se acostumando. Cada clube tem o seu DNA. E tomara seja assim. Essa decisão por caminhar na simplicidade, não ficar inventando muito, pode ser o caminho, e eu até acredito que seja o caminho mais curto para o Guarani voltar a vencer. É nisso que eu estou apostando. O Claudinei é um bom treinador, eu tenho informação, eu nunca trabalhei numa emissora que cobrisse o dia a dia do Claudinei, mas eu tenho amigos que falam muito bem do trabalho dele. Então eu vou torcer para dar certo. Vou repetir, não seria... Tem muita gente perguntando aqui, Carlos Henrique, o que você acha? Eu acho que o Guarani fez uma opção que eu não faria, não só da troca de demitir o Humberto, e tampouco como a contratação de um cara que poucas vezes... Eu vou abrir o currículo dele aqui, porque tem também muita gente que está perguntando, e nós vamos falar um pouquinho do Claudinei Oliveira, né? O Claudinei Oliveira, ele é natural de Santos, que foi onde ele começou a ser treinador de futebol. Ele tem 54 anos. Ele estava na Chapecoense. Ele foi contratado na Chape o ano passado para tentar evitar a Chape, a queda para evitar a queda. Foram 13 jogos. Ele começou o trabalho no Vila Nova em 2023. Lá ele fez 34 jogos e ganhou 13 vezes. Foi demitido. Depois foi para a Chape, fez 13 jogos, ganhou 3. E agora, no Campeonato Catarinense, ele fez 7 jogos e ganhou 1 jogo só. Ele começou lá em 2011 no Santos, no Sub-20. Aí ele foi no Goiás, foi no Paraná Clube, no Atlético Paranaense 2 vezes, foi técnico do Vitória da Bahia. Daí, em 2016, ele passou pelo Paraná, foi para o Avaí, aonde ele ficou 2016, 2017 e 2018. Foi para o Sport. Paraná, Chape. Chape em 2019 também. Depois foi para o Goiás. Em 20 ele foi técnico do Botafogo de Ribeirão. Em 30 jogos só ganhou 9. Aí em 21 ele voltou para o Avaí. Fez 59, 80, 68 jogos e ganhou 34 partidas. Ficou em 22, passou 20, 21 e 22 no Avaí. Foi por Operário Ferroviário, Sport do Recife, fez 18 partidas só em 22. E o ano passado estava no Vila, 34 jogos, 13 vitórias. O ano passado pegou a Chape, 13 jogos, 3 vitórias. E esse ano, 7 jogos e 1 vitória. Aí
um pouco do Claudinei Oliveira, que, repito, a minha opinião é que no mercado teriam outros nomes mais interessantes. 11h40. Guarani que joga hoje à noite, fora de casa, e rapidamente eu quero dizer o seguinte. É um jogo muito complicado para o Guarani. Muito. Porque o time está errando demais. Se o Claudinei chegar e minimizar pelo menos os erros, o Guarani tem chance. Mas para mim, o Novo Horizontino é favorito para ganhar o jogo. 11h50 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Ele está de volta. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que venceu São Paulo sábado à noite no estádio Moisés Zucarelli. Mais de 11 mil torcedores, uma festa muito bonita. A Ponte garantindo a sua permanência na Série 1 do Campeonato Paulista. Mas agora que o sarrafo, a primeira etapa foi alcançada, quer mais, né? A Ponte agora quer brigar aí pela classificação à próxima fase. Hoje o time está na segunda colocação do grupo B, depende apenas de si para garantir uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. Próximo compromisso da Ponte Preta na quarta-feira contra o Bragantino, jogando no estádio Nabi Abichedi. Ao final do jogo, o técnico João Brigatti exaltou a torcida e também os jogadores da Ponte Preta após esta vitória contra o Tricolor. Do início da partida, a nossa torcida nos apoiando, dando a maior força o tempo todo, e isso passa, né, transcende para os atletas dentro do gramado. Ponte Preta tem que acostumar com a vitória. Você tem que sentir muito. Eu passei isso agora no vestiário para eles, para os nossos atletas, que a gente tem que sentir muito, né, quando isso não acontecer. Isso aqui tem que ser uma normalidade na Ponte. A Ponte é muito grande, a Ponte Preta tem que ser resgatada. Mas para ser resgatada, ela precisa do apoio de todos. Ela precisa, primeiro, de uma equipe guerreira como essa, de atletas que mostram, né, mesmo quando não conseguir a vitória, uma transpiração muito grande, valorizando o peso dessa camisa. Palavras, portanto, do técnico João Brigatti, CH, para a partida de quarta-feira contra o Bragantino, a volta do Gé. Ele está livre para atuar na quarta-feira, até porque cumpriu suspensão automática com 3 cartões amarelos, não jogou contra o São Paulo. O artilheiro da Ponte Preta na competição pode voltar contra o Bragantino. A expectativa com relação a jogadores que saíram sentindo, né? Principalmente o Emerson Santos, mas independente do time que vai a campo, confiança é a palavra de ordem na Ponte Preta para a partida de quarta-feira, mais um jogo importante pelo Campeonato Paulista contra o Bragantino. As informações da Ponte Preta aqui no Nossa Área. E o Renato Grácia tá brincando aqui, é um Brigatti a seleção. Corneteiros imediatistas, chatos demais, deem tempo ao tempo. Renato Grácia, um abraço, Renato. E para comentar a Ponte Preta, Valdemir Gomes, que comentou inclusive o jogo e agora fala um pouco mais da vitória maiúscula da Ponte contra o São Paulo. Fala, Tigrão! Uma vitória, CH, maiúscula, importantíssima, de marca, de personalidade. Foi o que vimos a Ponte realizar no último sábado diante do São Paulo, num jogo dificílimo, onde no conjunto do jogo o São Paulo jogou mais que a Ponte, criou mais oportunidades, o Pedro Rocha trabalhou mais do que o Rafael, mas a Ponte, a exemplo do que vem acontecendo nas últimas partidas e vitórias, tem sido muito objetiva nas finalizações. Então, um golaço do Gabriel Risso, um outro gol muito bonito pela construção do Renato, bola inclusive entre as pernas do goleiro do São Paulo, e o São Paulo com mais volume, tentando empurrar a Ponte para trás. Quando a Ponte fez 1-0, o São Paulo estava a pique de fazer o primeiro gol, criou e perdeu, também pela perícia do goleiro da Ponte, e aí a Ponte, quando teve a oportunidade, sobrou em qualidade, com o Gabriel Risso, um dos gols mais bonitos do campeonato até agora, uma pancada de canhota de fora da área, e depois Igor Inocêncio arrastando bem a bola, levantando a cabeça 2 vezes, vendo onde é que estava posicionado o Renato, tocou de colher e o Renato fez 2-0. Para mim, uma vitória sensacional, uma vitória que coloca a Ponte já de posse do primeiro objetivo de permanência, que já foi conquistado, 12 pontos ganhos, e agora é sonhar com coisa maior, porque se o campeonato acabasse hoje, a Ponte estaria aí nas quartas de final. Ela é a segunda colocada do grupo, estando atrás apenas do Palmeiras. Grande vitória, parabéns para a torcida, uma das maiores festas
de manifestação de torcedores da Ponte dos últimos anos. No sabadão de carnaval, no Moisés Lucarelli, a Ponte ganhando um jogo importantíssimo. Ganhando um jogo que coloca as coisas nos seus devidos lugares e transmite muita confiança para o elenco, para a comissão técnica e para os torcedores, no sentido de que realmente é possível algo melhor agora para a sequência da temporada. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Bora lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Guarani e Novo Horizontino. A bola rola logo mais às 9 da noite no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte. Jogo que fecha a 7ª rodada do Paulistão. O provável Bugre, que será hoje comandado pelo interino auxiliar Rodrigo Leitão, com Vladimir no gol, Heitor Del Santos, Rayan e Mike, Anderson Leite, Camacho e Regis, Derek, Reinaldo e João Vitor, ou ainda a possibilidade do Chay. Já o Novo Horizontino de Jordi no gol, Luizão, Renato e Chico, William Lepo, William Farias, Marlon, Rômulo e Danilo Barcelos, Genison e Isaac Pelé. Aí quebra o técnico Eduardo Batista. Apita o jogo Guilherme Nunes de Santana. A bola rola 9 da noite nesta segunda de carnaval em Novo Horizonte. Tem Novo Horizontino e Guarani. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sempre agradecendo o carinho da sua audiência e prometendo voltar amanhã, às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só pra você. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está